lá, depois de um tempo, né, aí afastada do canal. O que aconteceu no início do semestre da faculdade tomou totalmente a minha vida. Nessas 2 últimas semanas eu estava precisando muito dar uma pausa em tudo para poder me dedicar e organizar para o meu 7º período, graças a Deus, me encaminhando aí para o final da faculdade, me formando ano que vem. Mas para isso precisa de dedicação, e quando chega no final sempre é mais puxado. Quem já fez faculdade sabe, então eu precisei mesmo tirar esse tempo para poder me dedicar e organizar, né, dar um rumo e um ritmo à minha vida acadêmica, que ela não pode parar. E aí acabei deixando o canal um pouco parado, mas aqui estou para concluir essa minha playlist de conhecimentos pedagógicos para concursos, que é uma playlist que vai, né, eu espero, que ajude e dê uma luz aí sobre vários assuntos recorrentes em concursos atualmente. Já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, né, compartilhar, curtir se você achar bom e vamos prosseguir, não vamos parar não. Eu às vezes, como eu já falei em outros vídeos, quem me acompanha sabe que esse canal nunca teve a ideia de ser um canal profissional. Eu não sou professora de preparatório e nem pretendo. É só um compartilhar de conhecimentos e é uma coisa que eu faço de acordo com aquilo que a minha vida, né, me permite. E tem horas que a vida permite, tem horas que a vida não permite. Mas para que você não perca nada, que você esteja sempre aí atualizado sobre o que vem em conhecimentos pedagógicos para concurso atualmente, se inscreve, curte, compartilha, que com certeza você vai crescer e vai te agregar muito, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo novamente. Hoje eu ia falar de 3 pontos, né, de 3 pensamentos, de 3 ideias pedagógicas, mas eu só vou falar de 2 para o vídeo não ficar muito extenso, que são as últimas 4 aí, né? Vou falar de 4, eu vou falar de 3, mas ainda tem mais uma que é muito importante, por acaso essa que eu fiz. Então vou falar hoje de pensamento pedagógico socialista e do escola novista, tá? E amanhã um outro vídeo sobre o crítico e o anti-autoritário, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, já começando, a gente entende já muito, sempre está ouvindo falar sobre o socialismo, sobre o pensamento, sobre o socialismo dentro da educação. O que acontece, né? Vou tentar só situar quando aí Marx, né, colocaram a foto do Marx, o nome dele, Crítica da Educação Burguesa. A gente falou nos outros vídeos lá do iluminismo e do positivismo, né, e do modernismo sobre a questão da educação burguesa, da Revolução Francesa, que é a revolução que tinha, né, todo aquele ideal social, na verdade não se concretizou daquela forma e acabou se tornando uma revolução burguesa que promoveu uma educação também burguesa. O que vem a ser uma educação burguesa? A educação burguesa foi lá naquele período da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, que se lançaram as bases da educação burguesa que nos acompanham historicamente até hoje. E o que aconteceu na educação burguesa, só para refrescar a memória? A educação burguesa é aquela educação voltada para atender os fins capitalistas. Hoje, nas divisões de pensamentos pedagógicos, de teorias pedagógicas, de ideias pedagógicas, de abordagem, cada um dá um nome, mas nessas divisões, os pensadores eles dão um nome para essas tendências liberais, ou seja, as abordagens que tinham compromisso com o capitalismo. Elas tiveram a sua base lá, né, no apagar, entre meio, no final da Revolução Francesa, onde passou a Revolução, você construiu uma sociedade burguesa e agora vamos então para uma educação burguesa. Que educação é essa? Que tem a intenção de manter as classes, né? Você precisa de ter um povo que seja capaz de trabalhar, instrumentado o suficiente para trabalhar nas fábricas dos burgueses, né? E também aquela educação mais intelectual voltada para os filhos dos burgueses, para os ainda
remanescentes da nobreza, né? Os grandes filhos de políticos, e aí você tinha uma educação assim, né? Para manter a sociedade com as suas classes exatamente como ela era e preparar os indivíduos para assumir os seus papéis nessa sociedade, que então era uma sociedade burguesa, baseada na divisão de classes, baseada no capitalismo, baseada que tinha que ter uma massa para trabalhar e uma massa para ganhar dinheiro. Então você educa a gente que ganha dinheiro e filhos dos que ganham dinheiro e também educar as massas. E o Marx, né, juntamente com muitos outros pensadores que não vai dar espaço para falar de todos, mas vamos falar de alguns, ele trouxe aí uma crítica a essa educação burguesa. Quando ele vem junto com o Engels, né, que o Marx pensou, fizeram lá o Manifesto Comunista, e eles nunca pensaram em educação em si propriamente dita, mas acaba aparecendo, né? Quando você vai falar de sociedade, automaticamente você vai falar de educação. E qual é a crítica que o Karl Marx e o Engels fazem a essa educação, né? A tudo. Uma crítica quanto à organização, quanto ao programa, quanto à ênfase disso manter a sociedade como ela estava. O que acontece aqui? Acontece que agora as classes populares, né, elas vão reivindicar escolas também para si. E aí você vai ter uma luta por uma escola pública que seja acessível a todos, que seja para todos. E o Karl Marx e o Engels vêm aí não como pensadores da educação, mas como pensadores acerca da sociedade. Então, se eles criticam a sociedade burguesa, né, a construção, a forma como uma sociedade burguesa a forma como ela pensa, a forma como ela se manifesta, a forma como ela se perpetua, então eles vão criticar essa escola que ajuda na perpetuação da sociedade. Eles têm um olhar, né, sempre eu falo, existe esse olhar que se você quer mudar uma sociedade, ou se tem alguma coisa numa determinada sociedade que você não gosta, a primeira coisa que você vai fazer é mudar essa sociedade. E aí a gente tem os grandes socialistas, tá bom? Marx, Engels, Lenin e Gramsci, que são os nomes que vocês possivelmente vão encontrar quando se falar de educação socialista. Tem outros nomes, mas esses são os principais, tá bom? Então, vamos tentar só sistematizar aqui as ideias principais de Marx. Eu já falei, né? Ele não falou sobre a educação em si, mas ele fez um manifesto que foi muito conhecido no meio comunista, né? Que foi o Manifesto Comunista. Então, os princípios da educação pública socialista foram iniciados por Marx e Engels e desenvolvidos por outros. Então, depois deles vieram outros que ampliaram, discutiram, refletiram e trouxeram, né? E aqui, dentro do que a gente pode encontrar nesse manifesto que fala sobre educação aí no pensamento de Marx e Engels, manifesto do Partido Comunista, né? Então a gente vai ter a eliminação do trabalho das crianças nas fábricas, a defesa de uma educação pública e gratuita para todas as crianças, ou seja, não era para nenhuma criança ficar excluída, não era para que enquanto os filhos do rico estivessem estudando, os filhos do pobre estivessem nas fábricas trabalhando. Então, para isso era necessário eliminar o trabalho das crianças na fábrica, associar, né, educação e produção, levar, né, a formação do homem, abrangendo, né, todos os aspectos. Aí a gente já vai ter uma educação voltada para enxergar o ser humano como um todo. É um ser humano que tem intelecto, precisa de conhecimento, mas ele também tem físico e também precisa de técnica para trabalhar. Cada isso é adequado às suas idades, tá bom?
Então, mais ou menos isso aí que Marx defendeu e o Engels no seu manifesto do Partido Comunista. E aí veio o Lenin, né? O Vladimir Lenin, esse russo aí. E aí é muita história para contar, não dá para contar tudo. Mas a principal, né, defesa do Lenin era uma escola uma escola pública. Ou seja, quem tem que oferecer a escola é o Estado. O Estado tem que oferecer escola para que essa escola possa ser igual para todos e para que ela esteja acessível a todos e sem custo, tá? O outro nome aí dentro da pedagogia socialista que vai aparecer é o Antônio Gramsci. E qual a principal ideia do Antônio Gramsci? Ele defende uma escola unitária ou escola única, tá? O que acontece? Dentro da educação burguesa, você vai ter uma escola dividida, as escolas voltadas para o intelecto, né? As escolas voltadas para os profissionais liberais e muito mais valorizadas, e as escolas voltadas para o ensino mais técnico, para a aprendizagem de ofícios, de trabalhos manuais, sendo muito desvalorizada. E o que acaba gerando duas escolas, dois tipos de escola para dois tipos de classes. E o Gramsci, ele defende que não, que a escola ela tem que ser única e igualmente valorizada, ou seja, que quem passar pela escola tem que tanto ter todo o acesso ao domínio do intelecto, aos conhecimentos e à valorização do intelecto quanto possível, e também todos têm que ter a oportunidade de desenvolver um ofício, de aprender trabalhos manuais, isso independente de classes, ou seja, não existiria escola para intelecto, escola para o trabalho manual, mas uma escola que trabalhasse tudo isso de uma forma única. Por isso ele chamou de escola única, e essa é uma das suas principais ideias, essa é uma ideia do pensamento socialista na educação, tá? Esses são os principais comentários. O resto a gente vai ver dentro das questões, como isso pode aparecer. Um outro nome aí que a gente escuta tanto, mas a gente às vezes nem sabe, né? É o Vygotsky, tá, gente? Lev Vygotsky, ele é considerado um pensador da educação no socialismo, tá bom? Então, para vocês marcarem aí qual é o principal ponto da educação socialista, é a crítica à educação burguesa. Como assim? Educação que pretende manter a sociedade como ela é, preparar pessoas para assumir seus papéis nessa sociedade como ela é, sem que haja uma crítica, é uma educação passiva, né, diante da realidade e diante do conhecimento. Tudo isso a educação burguesa, tudo isso que a educação socialista vem de encontro, vem confrontar. Os defensores da educação socialista vão dizer, e isso pode aparecer em provas, principalmente em provas de bancas progressistas, que a educação socialista ela é muito mais eficiente, muito mais comprometida com a solidariedade, é comprometida com o coletivo, né, o pensamento coletivo, a comunidade. Isso tudo é muito valorizado dentro da educação socialista, onde você não vai ter um apelo à individualização, um apelo à competição, né, mas é uma educação para construir uma sociedade onde são todos iguais e onde todos têm as mesmas oportunidades e mesmos direitos. E os pensadores dizem que mesmo sendo essa educação tão boa, tão eficiente, talvez muito melhor, né, para a sociedade como um todo e para as pessoas, ela nunca foi defendida nem vista como uma coisa boa pelos governantes, porque ela não atende aos poderes vigentes. Desde a burguesia para cá nunca atendeu. Então, por isso que a educação socialista para esses pensadores não foi adiante, não foi levada a sério, vamos dizer assim, ficou o pensamento da educação socialista mais de lado. Mas a gente vai ver tudo isso
melhor em questões. E agora a gente vai falar aqui da escola nova, o pensamento de escola novista, que vem logo depois aí da educação socialista. O que acontece? A escola nova, a gente já estudou bastante tendências pedagógicas, mas a gente vai estudar ela agora mais um pouquinho, porque ela veio pedida, né? Aí dentro dos editais pede muito. Aqui a gente não vai falar de escola nova no Brasil, a gente vai falar de modo geral da escola nova, do movimento escola novista, tá bom, gente? A escola nova se disseminou diferente, né, do pensamento pedagógico socialista, que ele teve mais espaço nos países, né, que tiveram em algum momento nas suas histórias líderes socialistas no poder. Então, a educação socialista foi adiante. A escola nova já teve muito mais espaço em vários países do mundo, pela razão de que, apesar, né, da escola nova ser um movimento que buscava uma renovação, mas era muito mais uma renovação na prática, era uma renovação que visava, né, transformar mais a prática, a forma de fazer a educação dentro da sala do que a ideia da educação em si, para que servia a educação. Então você vai ter na escola nova uma roupa nova, mas sobre as mesmas ideias. O que vai mudar na escola nova? Vai mudar a forma de agir na sala de aula, a visão, o espaço que se dá à criança dentro da sala de aula. Então, você vai ter um movimento de renovação, onde você vai ter muito um retorno, né, a um movimento, uma educação para o movimento, uma educação que deixa a passividade baseada aí na ativa, né, pedagogia ativa. O que é pedagogia ativa? Hoje a gente tem falado muito sobre isso aí nesse momento de pandemia, onde a gente está precisando lançar mão do ensino remoto. Então as crianças têm que tomar mais parte no próprio processo, né, do ensino-aprendizagem do que de repente quando a gente estava na sala de aula. Por quê? Aí a gente tem uma oportunidade de praticar um pouco mais uma pedagogia ativa. E a pedagogia ativa, ela começa a ter o seu corpo, das suas ideias formados lá na escola nova. Com a ideia de trazer a criança como centro, né, do processo, o sujeito. E aí você vai ter nomes que vão surgir como Piaget, né? Olha só, o Vygotsky e Piaget, hoje praticamente a gente estuda eles juntos. Mas quando a gente vai retomar as ideias, né, pedagógicas, as ideias por trás do trabalho, do pensamento deles, você vai ter o Piaget aqui na escola nova e o Vygotsky lá na escola socialista. Né? Por quê? Porque o Piaget ele veio trazer essa ideia, esse entendimento de que a criança ela constrói os seus conhecimentos, né? Ela aprende, ela tem o seu processo de ensino-aprendizagem desenvolvido a partir do seu contato com o ambiente, né? Então, isso que é a escola, é a criança, é o aluno, é o discente no centro do processo e com a mão na massa. O nome principal da escola nova, né? O que influenciou a escola nova? O desenvolvimento da sociologia e da psicologia da educação, porque até então não se pensava muito bem, né, no impacto psicológico, ou no quanto a psicologia poderia ajudar, ser útil, ou quanto ela influenciaria no processo de ensino-aprendizagem. Mas teóricos, pensadores começaram a surgir com pensamentos, né, sobre a psicologia da educação, do desenvolvimento da aprendizagem, e isso veio parar, né, nos pensadores que pensavam sobre a educação e aí desenvolvendo a escola nova. O nome principal da escola nova fora do Brasil e que influenciou os pensadores escola-novistas do Brasil
é sem dúvida o Johnny Dale, né? Então ele pode vir aí no concurso para vocês. Então, mais ou menos o Johnny Dale, com o seu pensamento, com a sua sistematização, ele veio aí e influenciou totalmente o pensamento de escola novista, que foi ganhar o mundo. Por quê? Porque apesar de ser uma educação onde você tinha, como eu já falei, uma nova ideia sobre a forma que a criança deveria aprender, ou seja, em como essa criança deveria estar dentro da sala de aula, que não era mais como passiva, mas como ativa, que ela aprendia colocando a mão na massa, que ela precisaria de ter liberdade, que ela precisaria de ter autonomia, de desenvolver os seus interesses. Tudo isso a gente vai encontrar dentro da escola nova. Porém, não é uma educação crítica. A escola nova ela não é pensada para se pensar sobre a sociedade, nem para se mudar a sociedade. E por isso ela foi bem aceita, bem recebida, trabalhada em alguns países do mundo, porque ela não mexia, vamos dizer assim, no que os governos vigentes queriam deixar quieto. Ela só mexia na forma de que a aprendizagem ocorria dentro das escolas e não era nada externo, nada que afetaria a sociedade, nada que afetaria o modelo vigente. Né? Assim você poderia ter pessoas mais ativas, mais produtivas, mais inteligentes, mais eficientes na máquina social vigente. Em nenhum momento a gente vai mexer nessa máquina social. Então, o Johnny Dale gostava de falar em problemas, né? Então, um problema para o Johnny Dale primeiro era uma necessidade sentida. Aí você ia para a análise da dificuldade, buscar alternativas para a solução daquele problema, experimentar essas soluções, né? E agir em uma prova e agir final aí para poder verificar se aquela solução era eficiente, tá bom? Então, essas são as ideias. A gente já falou muito de escola nova, né? Dentro do lá de tendências pedagógicas, vocês podem pegar e olhar à vontade. Não tem muito mais o que a gente dizer sobre o pensamento pedagógico da escola nova. É um pensamento diferente do pensamento pedagógico socialista, o pensamento da escola nova. Ele não critica a escola burguesa, mas ele é só uma roupa nova para a escola burguesa. É a escola burguesa renovada, com novas ideias, com novos pensamentos, com novas ações. Você vai ter um aluno ativo, um aluno que faz, um aluno que tem autonomia, um aluno que tem os seus interesses, as suas ideias valorizados no processo, mas que não vai pensar nem criticar a sociedade. Ele vai ser formado da mesma forma para assumir seu papel na sociedade. Tá? Então, deixo esses dois aqui. Vou fazer o crítico e anti-autoritário em um outro vídeo, senão a gente fica muito tempo. E se você quiser saber mais sobre escola nova, você pode buscar lá em tendências pedagógicas, tá? Que a gente chega até na escola nova no Brasil, né? O que acontece? Essa playlist aqui de ideias pedagógicas, pensamentos, não é uma ideia de tendência pedagógica. Eu tenho a minha playlist de tendência pedagógica. E qual que é a diferença, então, gente, dessas coisas que a gente está falando agora para quando a gente trabalha tendência pedagógica em si? Então, gente, a diferença é que quando a gente fala de tendência pedagógica, de abordagem pedagógica, nós estamos falando de pessoas que pegaram essas ideias que essas pessoas aqui tiveram e colocaram em prática. Então, essas ideias, quando colocadas em prática, dão origem a uma tendência, a uma abordagem pedagógica. Aqui nós estamos falando dos pensamentos das ideias. E lá nós estamos falando dessas ideias como instrumentos na prática, né, de criação e desenvolvimento de formas de educação.
Algumas interessam a umas pessoas, algumas interessam a outras, por razões A, B e C são colocadas em prática ou não, mas aqui a gente não está falando das tendências pedagógicas, nós estamos falando de ideias, de pensamentos que influenciam e norteiam as tendências pedagógicas. Por exemplo, você tem a tendência pedagógica tradicional, você tem a tendência pedagógica escola novista e você tem a tendência pedagógica tecnicista. Em todas elas você vai encontrar aspectos comuns, né, de vários desses pensadores. Cada uma delas pegou a ideia de A, a ideia de B, a ideia de C e montou lá o seu perfil. Por exemplo, aqui a gente falou de positivismo, né, do pensamento positivista na educação. Nós temos o positivismo, por exemplo, no Brasil em dois momentos, né? Lá no final, quando o Marquês de Pombal chega e coloca os jesuítas, e você tem essa ênfase na questão da ciência, na busca da ordem, do progresso, e mais tarde, lá em 1964, você vai ter, na tendência tecnicista, novamente as ideias positivistas influenciando fortemente a tendência tecnicista. Então, isso é para vocês entenderem a diferença, né? Isso daqui não é tendência pedagógica, isso daqui são ideias que influenciam, direcionam e sustentam as tendências pedagógicas sobre as quais se constrói a educação em determinados períodos ou em determinados lugares, né? Ou não, tá bom? Então é isso, um abraço, espero que você tenha se inscrito, compartilhado, eu já vou até gravar outro, eu já estou com tudo aberto aqui, e no final as questões para vocês, tá? Muito obrigada por você ter retornado, por você estar me acompanhando, continue no seu preparo, a gente está já, né, quase no final aí, segundo semestre do ano, os concursos estão parados, mas vão retornar, a gente já está tendo um área de retorno das escolas, isso vai puxar muitas coisas que estavam paradas, então não deixe a sua preparação para depois. Muito obrigada, um abraço, vamos para o próximo.